Um garoto introvertido, extremamente inseguro, se apaixona pela sua amiga do ensino médio, que é uma garota com uma personalidade super forte, empoderada, de atitude, e ele nunca consegue ter coragem de se declarar pra ela. Com essa premissa, você deve ter pensado em pelo menos uns 15 filmes diferentes. Somado àquela brincadeira do cuidado com o que você deseja. Quantos filmes você já não viu como personagem principal tem a capacidade de fazer um pedido ou realizar um sonho e as coisas não acontecem exatamente do jeito que ele imaginaria? De filme de terror a comédia, a drama, ambas essas premissas já foram mais do que exploradas pelo cinema do mundo todo, não só por Hollywood. Mas não é que o Curry Barker, um youtuber, conseguiu trazer algo novo com essas duas premissas bem batidas? Porque é quase um mantra aqui do canal, né, que eu vivo dizendo que o cinema é a arte audiovisual, então ela é muito mais sobre como você conta a história do que necessariamente sobre o que você está contando. Lógico que o roteiro importa, né, se aquilo que vai ser contado também é uma porcaria, fica difícil salvar, mas muitas vezes uma ideia criativa consegue salvar um filme. E aqui, felizmente, é um desses casos. E aí eu preciso muito destacar o trabalho do Curry Barker, né? Porque assim como eu falei, ele é um youtuber e esse é o primeiro filme com um pouco mais de orçamento dele, ainda um orçamento muito limitado, e geralmente quando a gente fala de filmes dos Estados Unidos, a gente ainda tá falando de milhões de dólares, e esse certamente não é o caso de Obsessão, mas que é uma obra que se mostra que uma grande ideia feita mesmo com baixos recursos tem um grande potencial. Porque o Curry Barker, além de dirigir o filme, ele ainda foi roteirista e ainda editou o filme. Então, de fato, se tem uma pessoa que a gente tem que dar os méritos aqui é pro Curry Barker. Inclusive, eu dei uma olhada no canal dele, eu já conhecia até uma sketch ou outra, mas é um canal de humor muito interessante. Lógico que, às vezes, ele vai pra um lado muito esquisito que não me pega tanto, mas, no geral, ele tem um humor e uma sacada muito inteligente, e o timing de montagem dele é muito sagaz, e isso é muito importante aqui. Porque quando a gente tá falando de um filme de terror, você criar uma sensação de ansiedade ou então de pânico demanda um ritmo específico, isso é difícil de fazer. E é uma das coisas que mais me surpreende no filme de Obsessão, porque a gente tem aqui um estilo de direção que parece muito maduro, de um cara que realmente tem experiência naquilo que ele tá fazendo. Porque por mais que seja o primeiro filme do Curry Barker, o filme toma decisões não só inventivas, apesar de parecerem simples por conta da limitação orçamentária, mas decisões que fazem total sentido para aquilo que ele está contando e que auxiliam muito bem na narrativa. Desde a formatação do filme, né, o aspect ratio, do que o filme é quase um 4:3, ele é um pouco mais fechado que os filmes habituais, né, que são em cinemascope, geralmente esse formato mais esticado. Esse é um filme um pouco mais quadrado e esse formato reforça uma sensação de aperto, angústia. Diversas vezes a gente tem enquadramentos bem fechados que mostram esse sufoco que os personagens estão passando por conta da obsessão, que é um tema que eu vou tratar um pouquinho mais pra frente, porque eu acho que ele merece um desenvolvimento melhor. Então vou me focar um pouco agora nas partes técnicas do filme. Mas além dessas ideias super criativas e de uma direção muito perspicaz, uma edição precisa, o filme também conta com grandes atuações, e aí eu preciso destacar o trabalho da Indy Navarrete, e o trabalho dela precisa ser destacado porque ela tem uma missão muito complicada. Porque assim como eu falei da questão da maturidade na direção, o texto também é muito maduro, porque a gente vai estar falando não só sobre um comportamento obsessivo, mas também sobre uma pessoa que está perdendo o seu livre-arbítrio, uma pessoa que não consegue mais ter controle sobre as suas ações, suas emoções e seus pensamentos, e ela consegue, em vários momentos, transitar entre essa pessoa em sofrimento que é forçada por uma coisa que acontece no filme a agir de uma forma e ao mesmo tempo se perder completamente por conta dessa coisa que aconteceu e mudou completamente a vida dela. E ela vai muito bem no começo do filme porque mesmo com pouquíssimo tempo de tela, ela consegue mostrar tudo isso que eu falei, a personalidade forte da personagem, como ela é empoderada, como ela não tem farpas, ela fala o que pensa, ela larga o trabalho. Isso é um mérito tanto do roteiro quanto da atriz que já consegue transmitir essa força da personagem, de uma pessoa muito decidida, que se arrisca, que toma decisões arriscadas, e é um contraste total com o nosso protagonista, que já é apresentado de uma forma bem mais insegura. Ele perde o gatinho dele, e ele lida de uma forma muito introspectiva. A própria Nick, né, descreve ele como um livro fechado, né, e ela é o total oposto disso, e quando a virada do filme acontece e ela perde o controle das suas ações pra amar o Bear, né, que é o protagonista, acima de todas as coisas, como foi o pedido que ele acabou fazendo, e isso não é spoiler, tá no trailer, o contraste é muito grande.
Porque além do grande trabalho dela, né, de ter essa fissura e não conseguir pensar em outra coisa que não seja o Bear e agradar a ele acima da própria vida, a fotografia do filme toma uma decisão que é brilhante, que é sempre mostrar ela nas sombras. Então, aquilo que a gente tá vendo não é mais aquela Nick do começo, cheia de personalidade, cheia de vida. É uma sombra do que ela foi, uma pessoa que não tem controle sobre as suas ações, que não consegue decidir por si própria vida. Então a gente não consegue vê-la direito. E além disso ser assustador, né, porque ela muitas vezes fica encarando você direto, né, entra de novo aquela questão dos enquadramentos mais fechados, então tá sempre tudo muito próximo, com pouco espaço para respirar, e ela no escuro, parada, você só vê a silhueta dela e as pequenas nuances da voz dela, além de ser muito assustador, diz muito sobre o que ela tá sentindo e o que aquela decisão do Bear causou. Fora que tem um momento específico que, apesar dela estar nas sombras, tem um brilho que fica só no olho dela. Essa fotografia que brilha só o olhinho dela e o resto tudo nas sombras causa essa sensação de que algo tá errado. E para um filme de baixo orçamento vindo de um youtuber que tá começando agora no cinema é uma coisa bem surpreendente. Fora outros recursos que o filme também usa para causar esse estranhamento, então não só por parte da atriz e também de uma dançarina que eles contrataram para fazer uns movimentos meio estranhos quando ela tá na sombra parada olhando o Bear só existindo, mas também quando ela grita e o filme usa uma espécie de distorção na voz dela, e eu não sei até se eles gravaram errado, teoricamente, que assim, a voz dela sobrepôs o volume de captação do microfone e isso causa uma distorção, que é muito incômoda pro nosso ouvido, né? Então não sei se isso foi feito de propósito, ou se foi algum efeito que eles fizeram na pós-produção, mas nada disso importa, o que importa é o efeito narrativo. Isso funciona muito bem, além de acelerar alguns momentos, tem vídeo acelerado para tornar essa movimentação dela não natural, tem um vídeo revertido, né? Então a gente vê o vídeo ao contrário e aquilo também causa um estranhamento muito grande. E para um filme de terror isso é essencial. Mas muito além disso, desse fator técnico do terror, o aspecto que melhor funciona nesse filme é o emocional, porque terror é uma emoção. É uma coisa que eu sempre brinco, até um dos primeiros vídeos aqui do canal, que é super tosquinho, eu falo disso, que susto é uma reação e medo é uma emoção. Então você sentir angústia e medo é uma coisa que precisa ser construída. Então quando o filme te apresenta situações onde ela não consegue lidar direito com as emoções dela, seja por ciúme, por insegurança ou por simplesmente não conseguir viver a sua própria vida sem ter o Bear ali com ela, existem vários momentos em que o Bear precisa fazer certas coisas e você já fica tenso pensando na consequência que aquilo vai ter, dadas as coisas que você já viu, e o filme faz isso até repetidas vezes. Eu acho que tem uma outra situação ali que poderia ter sido cortada, que você, não que gere uma previsibilidade, porque ela vai ficando cada vez mais obcecada, né? Então as atitudes dela também vão ficando cada vez mais chocantes e mais perigosas, e essa antecipação do que vai vir a seguir já te deixa ansioso e nervoso, mas ao mesmo tempo também acaba perdendo um pouco do fator surpresa, porque quando o Bear age de certa maneira, ou ele precisa falar com uma certa pessoa, você já sabe que aquilo vai trazer algum tipo de consequência. Por mais que o filme lide muito bem com isso e saiba construir muito bem esses momentos e não abusar de violência gratuita o tempo todo, que faria com que nos momentos em que acontece algum tipo de violência você perca um pouco do choque por estar vendo aquilo o tempo todo, o filme dosa bem essas coisas e ele vai escalonando de forma crescente, muito bem feita. Mas além desses termos técnicos, a gente precisa falar sobre o tema do filme, que é obsessão e relacionamento tóxico, né? Porque além de achar uma história extremamente assustadora e envolvente, o Curry Barker traz um filme com um tema muito relevante, que é uma coisa que eu vou até dar um relato aqui um pouco mais pessoal, é uma coisa que eu sinto até um pouco de inveja, porque com uma certa frequência, até eu já conversei com alguns amigos sobre, eu tenho muita vontade de fazer alguns curtas, escrever algo, dirigir algo, porque né, eu gosto bastante de cinema, eu gosto de trabalhar com vídeo, mas eu tenho essa dificuldade quando eu estou escrevendo de conseguir pensar em algo que não seja óbvio, seja criativo, como é o caso desse filme, mesmo pegando uma premissa batida e trazer algo novo, e ao mesmo tempo ter algum tipo de relevância, algo que faça as pessoas pararem para pensar. E aqui a gente tem tudo isso logo no primeiro filme desse cara. É um filme extremamente eficaz na parte do terror e que tem algo muito importante a dizer na questão de relacionamentos tóxicos. Porque ok, tudo bem, o que causa esse problema no filme é que é algo teoricamente sobrenatural, né? O filme não deixa claro qual é a origem daquilo, mas certamente não é uma vontade espontânea. Mas é aí que entra o pulo do gato, porque o título Obsessão é uma brincadeira muito inteligente do roteiro, porque vendo de uma maneira superficial você pode pensar que a obcecada é a Nick,
porque a partir do momento que o Bear quebra One Wish Willow, esqueci a tradução, e pede para que ela ame ele mais do que qualquer coisa, e aí de fato ela faz isso, e ela não consiga lidar com nada que não seja agradar ou amar o Bear, mesmo que ela faça coisas muito estranhas no processo. Se a gente para pensar bem, o obcecado de verdade é o Bear. E vamos voltar pro começo lá. E aí é algo que o filme novamente faz de muito inteligente, porque geralmente o personagem inseguro, com dificuldade para se declarar, é um personagem muito fácil de você se identificar ou sentir pena dele e logo se relacionar. E ser o bonzinho da história, mas aqui não é o caso. Porque por mais que esse seja um arquétipo já bem batido do cinema, o que o Trey Parker faz aqui é quebrar esse arquétipo do garoto inseguro, bonzinho, que não consegue se declarar. Porque o Barker é um grandíssimo filho de uma babaca. Babaca, vamos manter aqui. Porque vamos lá. Lembra que eu falei sobre a introdução do filme, né? Sobre todas as características da Nick, como ela é empoderada, como ela é forte. E o Bear é o contrário disso. Desde o começo a gente já vê esse cara inseguro, que tem dificuldade de falar das suas próprias emoções, que não consegue se abrir para ela, mesmo no momento que ele tem várias e várias oportunidades para fazer isso. E quando ele tá em casa sozinho, ele fica olhando as fotos dela e ele gosta dela há anos e ele nunca conseguiu falar. E quando ele finalmente consegue o amor dela, mesmo que de maneira artificial, ele se aproveita disso. Porque o Bear não é inocente não, ele percebe que tem algo errado. E tem uma cena que eu acho brilhante que deixa isso muito claro, porque ainda quando tá tudo sob controle, que apesar da Nick ter um comportamento obsessivo com ele e agir de maneira meio estranha e pouco natural, ele não parece se incomodar tanto assim. Tanto que numa cena onde ela acaba surtando até na frente de todas as pessoas, e o Bear poderia muito bem repreender ela ou questionado sobre o porquê ela tá fazendo aquilo, quando essa cena termina, o Bear vai fazer... Bem, isso não parece muito o comportamento de alguém que está preocupado. Fora que um daqueles raros momentos onde a Nick de verdade consegue assumir controle das suas ações e ela pede pro Bear que a mate, a primeira pergunta que ele faz é sobre ele, não é sobre ela. E o Bear é tão obsessivo e egocêntrico nesse ponto de só pensar no bem próprio, que até quando essa situação começa a fazer mal pro ciclo de amizades dele e trazer consequências realmente muito graves e pesadas para a vida dele, ele não consegue ser o cara responsável por dar fim à maldição que ele mesmo criou. Porque uma pessoa que ama de verdade alguém se preocupa com o bem-estar daquela pessoa e não estar com ela o tempo todo. Não usar ela como um simples fantoche para o seu prazer próprio. E numa era onde a gente tem normalizado um pouco, né, os relacionamentos tóxicos, abusivos, o movimento Red Pill, o Fé nas Malucas, esse filme trata um assunto muito relevante. Mas basicamente é isso, Obsessão é sem dúvidas um dos filmes mais marcantes e interessantes que eu vi lançados esse ano, um lançamento super pequeno, de baixo orçamento, mas com impacto gigantesco. Mas basicamente é isso, deixa aqui nos comentários... Que é isso? Hã? Você tá me olhando aí? Hein? Não! Você que chegou até o final, você vai se inscrever no canal, deixar o like e ver todos os vídeos do canal do Rua Binotto. Nossa, caiu muita sujeira aqui.